Tudo bem? Terminaram bem a semana? Foi tudo bem, tudo tranquilo? Que coisa boa. Gente, não é fácil ficar aqui nesse palanque não, tá? Vocês me ajudem, por favor. Né, Vicente? Ainda bem que tem o Vantuil. Bom, como a Leila, né, já me apresentou, o Vantuil, eu sou a Ana, sou da cidade de Arcos, aliás, sou de Formiga, mas eu moro em Arcos há 19 anos. Foi com muito carinho que a gente veio, tá? Aqui em Divinópolis. Eu sou membro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Arcos. É isso aí, a nossa casa, essa casa de bênçãos que me acolheu já há uns 10 anos aí, né? Doente da alma precisa de hospital mesmo. Então, esse é o hospital lá que eu estou em tratamento. Aquelas ali são as minhas amigas que vieram comigo, as médias de transporte, a Roberta, a Ana Carolina e a Divina, né? Então, muito obrigada a essas amigas que me ajudaram hoje. Eu faço parte do 5º CRE, 5º Conselho Regional Espírita. Estou aqui também em nome da 3ª Aliança Regional Espírita, da qual sou coordenadora, com muita honra, muito carinho. Então, nós viemos hoje de Arcos para participar, né, dessa Semana Espírita, que está findando hoje. Eu gostaria de parabenizar o Conselho Espírita Municipal pelo tema Os Problemas Humanos à Luz do Espiritismo, sob a luz desse mestre de Lyon, né, que tem abençoado aí a nossa existência com a doutrina espírita. E como uma partezinha dessa semana, eu vou trazer para vocês hoje, olha lá que bonitinho, é a de vocês? Essa aí? Porque esta é a minha família. Essa é a reflexão que nós vamos estar fazendo hoje aqui. Vocês já pensaram nisso, gente? Assim, quando está tudo bem lá na casa da gente, está tudo tranquilo, a gente não pensa muito nisso não. A gente, graças a Deus que eu tenho essa família. Mas quando a gente acorda, e aí a esposa da gente já começa, você pagou a faculdade dos meninos? Né? Você me dá um dinheiro aí para eu poder fazer umas compras do mês? Ou o filho da gente, mãe, você já comprou o meu celular? Já comprou a capinha da Hello Kitty do celular? E etc. Essas coisinhas do dia a dia, né, que vão preenchendo o nosso dia. Aí a gente começa a pensar, por que esta é a minha família? Por que eu escolhi esse cara para me casar? Né? Será que eu mereço? E aquelas pérolas que a gente fala, será que eu joguei pedra na cruz? Será que eu mereço isso? Então são esses questionamentos que a gente vai estar trazendo hoje. Por que esta é a sua família? Por que esta é a sua família e por que aquela lá é a minha família? Primeiro nós vamos tentar conceituar o que é uma família. Tem vários conceitos, o Aurélio tem, todos têm, mas eu achei interessante, foi o conceito do Camilo Espírito, através da Lavra Mediúnica de Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar. Já leram? Gente, não percam, é maravilhoso. Nesse livro, o Camilo diz o seguinte, que a família é uma sociedade conjugal. Pô, mas sociedade? Será que é mesmo? Sociedade sim, porque a família é uma empresa. É uma empresa. É uma sociedade conjugal onde encontram duas pessoas que fazem um compromisso. É a célula orgânica do corpo social e o sustentáculo da sua perpetuidade. Vamos aprofundar um pouquinho. A célula orgânica. O que é a célula em nosso corpo? É uma pequena unidade que compõe um grande tecido, que compõe então um arcabouço de um corpo. Veja que interessante. Olha como é que o Camilo foi genial. Então a célula é uma coisa microscópica, pequenininha, que compõe uma coisa enorme. Assim é a nossa família. A família é uma célula pequenininha que vai compor uma sociedade. Veja, um bairro que vai compor uma cidade, que vai compor um estado, que vai compor um país, que vai compor um continente, que vai compor um mundo, que vai compor uma galáxia e todo o universo. Perceberam? Então a família é a pequena célula, a primeira união que se faz ali para se fazer uma união maior. E é o sustentáculo da sua perpetuidade, quer dizer, é a base, é o meio e é o final de tudo. Viram como ele foi perspicaz nisso aí? Interessante, né?
Tipos de família. O próprio Camilo também trabalha essa questão. Ele coloca a família nuclear. A família nuclear, vamos dizer assim, é uma família normal, entre aspas. Quer dizer, é uma família composta por pai, mãe, filhos e alguns anexos. Cunhados, sogras, para quem gosta muito, né? Às vezes um primo chato que está ali na nossa família também, que acabou fazendo parte dela. E a família anuclear é uma família atípica, ou seja, vamos supor que um bebezinho nasça e seja entregue numa instituição de menores, assim, uma casa que recebe menores. Então ele vai ter uma família ali, às vezes com 40, 50 companheiros, 2, 3 pessoas dirigindo, mas é uma família atípica, tá certo? Então a gente pode começar a pensar também algumas questões. Por que nós precisamos de uma família? Por quê? Por que nós precisamos? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 766. A vida social está em a natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não fez o homem para viver sozinho. Ele fez o homem para se relacionar. Por quê? Homem nenhum possui faculdades completas. 768. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Isso é muito importante. Vocês já pensaram o seguinte: nós poderíamos viver solitários no deserto, não poderíamos? Mas nós progrediríamos no deserto sozinhos, sem ninguém? Talvez, né, a gente tivesse que usar mais a inteligência, a criatividade para extrair o alimento, para tecer a roupa, tudo bem. Mas não tem ninguém para você relacionar, para você brigar, para você rusgar, para você sorrir, para você dizer uma palavra de amor ou não. Então, eu acho que é um pouco complicado a gente estar progredindo numa situação dessas. Então, é por isso que Deus fez os homens para viverem em sociedade e não insulados. E há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados se tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então é necessário que nós vivamos em sociedade, porque temos dentro de nós a lei de sociedade. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. E temos dentro de nós também a ânsia por progredir. Você já repararam quando a gente fica muito tempo, às vezes, parado em uma determinada posição, por exemplo, na fila de banco, começa a coçar a perna, começa a coçar o cabelo, o nariz da gente começa a escorrer. Quer dizer, há uma necessidade de a gente estar se remexendo para a gente poder crescer, para a gente sair daquela inércia. É uma coisa natural, é nossa, é do nosso ser. E aí a gente pensa, para quê? Para quê nós precisamos? Por quê? Já justificamos. Agora, para quê? Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Você consegue imaginar a gente vivendo sem estar na família? Já pensou se a gente começasse a procriar sem criar os filhos? Se a gente deixasse os filhos como os animais, assim, qualquer cria até uns 3 meses de idade, depois qualquer um cria, começa a criar sozinho? O que vocês acham? Esquisito, né? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Olha que coisa genial que esse espírito respondeu. Uma recrudescência do egoísmo. Então, gente, o principal com relação à família, qual que é? O para quê? O para quê é porque nós precisamos da família para que possamos progredir. Porque na família está o escopo que nós precisamos para vencer a chaga maior da humanidade, que se chama egoísmo. É na família que nós temos que tolerar um irmão que quer assistir a televisão até mais tarde, mas a gente quer dormir, mas ele quer assistir a televisão até mais tarde. Tá? E no nosso relacionamento com o esposo, é na família que a gente consegue ficar com raiva dele, porque a gente precisa ir numa festa de família, e ele na última hora não quer ir na festa de família.
Entenderam como que é? Se a gente não estivesse na família, nós não íamos aprender a entender aquele momento que aquele companheiro está passando ali. Perceberam? Então, agora já dá mais ou menos para a gente começar a pensar. Por que esta é a minha família? Estão pensando aí nas questões que acontecem com vocês no dia a dia? Porque esse negócio aqui é para fazer pensar. Não é muito para responder nada. Quebra-cabeça. Um quebra-cabeça para a gente pensar. Então, por que eu tenho uma família problemática em tal ou tal situação? Por que eu tenho um filho que hoje está no desequilíbrio, às vezes está mexendo com dependência química? Por que eu tenho uma filha que é tão rebelde? Às vezes não pede, não faz o que a gente pede. Tem algum desequilíbrio na área sexual, por exemplo. Por que o meu marido é um marido complicado? Ou por que a minha esposa é uma esposa que não faz as responsabilidades do lar? É porque existe um plano divino para a família. Ah, é? Quer dizer então que aquela coisa que está lá em casa foi Deus que arrumou para mim? Não, não foi. Aquilo faz parte de um plano de Deus para nós. Como assim? Vejam, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros, pela necessidade de progredir, pela necessidade de se relacionarem. Então, esses espíritos se buscam uns aos outros, como uma primeira forma de interação humana. Qual seria, então, o plano de Deus para a família? Qual o objetivo de Deus para a família? Lá. O objetivo ao qual nós vamos chegar é exatamente esse aí. Haverá um só rebanho e um só pastor. Está em João capítulo 10, versículo 16. O que significa isso? Que a família é um primeiro núcleo onde nós vamos trabalhar as nossas dificuldades, vamos melhorar ainda mais as nossas virtudes, trabalhar os defeitos, os relacionamentos, para que nós aprendamos a amar os outros irmãos. Para que nós possamos amar a grande família universal que vai se formar. Eu acho que a gente ainda não pode falar, é uma família universal. Não, nós vamos chegar lá através do amor, através da recrudescência, de acabar com o egoísmo, nós vamos chegar lá. Poxa, mas é tão difícil eu amar aquela minha esposa que está muito complicado? É difícil mesmo. Mas você tem que aprender a amá-la para você amar as pessoas que estão de fora. Não é? Porque é muito fácil, por exemplo, quando a gente vai estudar fora, a gente deixa a família, vai morar numa pensão. E aí está tudo bem, a gente não briga com ninguém, a gente não tem problema com ninguém. Mas e na família? Então esse primeiro núcleo, que se chama família, serve para nós aprendermos a nos relacionarmos de forma minúscula, para que nós possamos amar a todos os irmãos do universo igualmente. Mas isso é tão difícil. Nossa, mas não é possível que nós vamos ter que aprender a amar aqueles companheiros, os deputados que estão lá, né, discutindo aquelas questões light que vocês estão vendo lá na televisão. Será que nós vamos conseguir amar esse povo? Nós vamos sim, porque a lei do progresso está dentro de nós, a lei de amor, de justiça e de caridade. Nós vamos conseguir. Ele afirmou, veja, o Cristo veio e afirmou isso aí. Haverá um só rebanho e um só pastor. Ah, então nós vamos ser tudo igualzinho? Não, nós não vamos ser todos iguais. Nós vamos ter unidade de ideias com Deus. Vamos ser todos irmãos. Vamos aprender a aceitar as diferenças que existem entre nós e as pessoas. Então, quando Jesus coloca para a gente, em Lucas, que quando a gente é fiel no pouco, a gente é fiel no muito. Está aqui, ó. Quando a gente aprende a conviver em família, que a gente aprende a respeitar as dificuldades alheias, que a gente aprende a tolerar a ignorância do nosso companheiro, se não é que é a nossa, então aí nós vamos aprender o todo, o maior. Por isso que ele diz, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel
fiel no muito. Perceberam? Então vejam que o Cristo trouxe essa ideia para nós e ele falava com conhecimento de causa. Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o Evangelho, ele dá uma pálida ideia de quem é esse Espírito, Jesus. Uma pálida ideia. Porque, na verdade, o Evangelho não exprime a grandeza, a magnitude desse Espírito, não. Então, o Cristo veio ao mundo para ajudar os homens a se transformarem em Cristos também. Que nós vamos estar chegando lá no nível dele, com certeza. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Será que a maioria de nossas famílias é assim? Afinidade? Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, estranhos no sentido de se estranharem, de não se tolerarem, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, às vezes, a gente tem um amigo pelo qual a gente tem uma afinidade muito grande. A gente fala, por que esse cara não foi meu irmão nessa existência? Eu tenho uma amiga que, assim, eu sempre falava assim, ela que devia ser minha mãe, porque a gente tem tanta afinidade, tanta parecência de gostos, a gente se dá tão bem, mas vai conviver, né, gente? Vai se relacionar, isso é diferente. Mas é bem assim, a gente sempre acha que a família na qual nós estamos inseridos não é aquela que nós merecíamos. E aí vem a questão do sentido da família, que nós dissemos anteriormente. Qual é o sentido da família? Então vejam, nós começamos nossa trajetória de espíritos simples e ignorantes. Então está lá uma pequena centelha de Deus, são os espíritos, e vamos caminhando, caminhando, caminhando através das existências até chegarmos à angelitude. Então esse é o sentido da família, nos impulsionar da simplicidade à angelitude. Desde os tempos de onde nós estávamos no mundo primitivo, não sabemos se na Terra, e agora já com o nosso data show, com a nossa internet, com esses aparelhos aí de última geração. E aí vamos progredindo, 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 até chegarmos ao nível de anjos. Dá para acreditar que nós vamos chegar? Vocês têm fé? Tem fé no futuro? Beleza. Então este é o sentido da família. Através da experiência familiar. Então está lá, os amiguinhos da família se relacionando para chegarmos à angelitude. Como é que se dá a formação das famílias no plano espiritual? Vocês já pensaram sobre isso? Como foi formada a família de vocês? Já? Já tiveram essa curiosidade? Bom, quando nós estamos lá no plano espiritual, estamos desencarnados, nós vamos então planejar uma nova existência. Assim nos fala os postulados espíritas, que a maioria de nós, bom, não sei se a maioria, mas alguns de nós têm condições de estarmos lá no Ministério da Reencarnação. Não precisa ser em nosso lar, não. Pode ser em outra, aqui em cima de Divinópolis mesmo, para a gente estar reencarnando. Ministério da Reencarnação. Chegou a hora de reencarnarmos. Dá um frio, deve dar um frio na barriga. Vocês já viram os relatos dos espíritos? Dá um frio na barriga danado nessa hora. Parece que é até muito parecido com morrer, sabe? Então nós vamos lá no Ministério da Reencarnação, procuramos umas pessoas muito desgraduadas, umas pessoas que têm muito gabarito, e nos reunimos com eles. E falamos com eles, então vamos sim. Aí eles sentam lá com a gente, colocam tudo lá pra gente, né, na mesa lá, falam, olha, você teve problema com o seu marido, você até suportou ele, mas você vai ter que voltar para amá-lo agora. Né? Então você fez isso com ele, veja, não foi legal. Se fosse com você, você ia gostar? Não. Você quer reparar? Quero. Beleza. Então eles colocam tudo pra gente lá,
programam, a gente reúne os espíritos que vão fazer parte dessa família, né? E diz o Camilo lá: dadas as necessidades, os espíritos são preparados para renascer em novo corpo físico, em determinada família, cujas características melhor atendam ao reencarnante, sejam em termos biológicos, econômicos ou sociais ou morais. Ah, então tá, quer dizer então que tá tudo certo lá em casa? Tá, ué. Pode não estar muito bom, mas está tudo certo. Porque veja, as necessidades do rei. Quer dizer então que eu não despenquei lá de cima assim, de paraquedas naquela família tal e tal. Não, de jeito nenhum. Se nós não sentamos daquela forma com os nossos amigos espirituais, porque não tínhamos lucidez no momento, estávamos muito transvariados, eles programaram para nós aquilo que estava na nossa ficha kármica, de acordo com o nosso saldo. Porque temos lá uma ficha, temos os nossos créditos, coisas boas que fizemos, aprendemos e fizemos, beleza, demos conta do negócio. Mas não demos conta de alguma coisa, então, débito. E aí acontece o seguinte: crédito menos débito, saldo. E aí vamos olhar o nosso saldo lá e ver o que é melhor para a nossa reeducação. Ah, ficou melhor então? Então não é castigo? Não, de jeito nenhum. Não é castigo, é reeducação. É para que a gente possa aprender, né? Porque a gente tomou bomba. E aí a gente tem que repetir algumas coisinhas que não ficaram muito bem colocadas, então, daquela forma. E aí então as famílias vão se formando dessa forma, né? Para que possamos ocupar uma nova posição, então, na Terra. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que ele deseje receber a luz, quer dizer, até que ele acorda e resolva, então, continuar o progresso. Isso é de Santo Agostinho, está no Evangelho do Espiritismo, capítulo 14. E ele continua assim: por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou. Melhorou para vocês agora? A quem ele detestou. E pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? A pergunta de Santo Agostinho. Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Porque lá na hora de fazer programação, a gente quer muito consertar os trem errados que a gente fez. Porque a necessidade de progresso é muito grande, principalmente quando nós estamos lá no plano espiritual, e nós temos uma visão muito dilatada, que nós temos aquele acesso às informações muito maior, não temos essa carne pesada a nos embaçar a memória e a lucidez. Então ele diz o seguinte: depende da persistência de estar fiel naquela resolução que ele tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Então vejam que aqui está respeitado o livre-arbítrio. Eu posso ou não dar certo, eu posso ou não ficar firme nas resoluções que tomei, porque sempre é respeitada a minha liberdade de ação. Aí nós reencarnamos, muito entusiasmo, quer dizer, um pouquinho de frio na barriga, um pouquinho de medo, tá? Mas aí a gente vem, no entusiasmo danado. E uma vez na carne, o que acontece? Chega aqui, a coisa pega, né? Porque a matéria embasta muito os sentidos da gente, faz com que a gente esqueça às vezes os compromissos, por causa da preguiça que a gente tem de evoluir, e aí a gente esquece algumas coisas. Aí o Camilo coloca: no invisível, a formação das famílias é vista em conformidade com as necessidades dos reencarnantes, podendo o espírito chegando na Terra promover mudanças leves ou de forte impacto nas suas vidas, melhorando-se ou não. Então uma reencarnação necessariamente não significa que você vai estar progredindo, porque vai depender de quem? De você, única e exclusivamente.
Ah, mas o meu marido não me deixa sossegada, ele me atormenta o tempo todo. Mas o seu marido já foi falado ali, faz parte do seu campo de provas, faz parte de você. Viu a mensagem do início? Isso é problema dele. O seu problema é evoluir. E aí, às vezes a gente não leva isso em consideração e dá as costas para a programação que a gente fez. Perceber? Então, uma vez na carne, pode acontecer coisas que a gente faz por opção e não é legal para a gente. E na Terra, como que se dá a formação da família? Né? Porque nós vimos lá a programação espiritual para isso, mas aí quando estamos na Terra, nós vamos ver o seguinte, que tudo que existe na Terra leva a marca das provas e das expiações. Assim também, como nós dissemos, a formação da família. Quando estamos aqui e chega a época que nós temos que nos consociarmos com alguém para formarmos uma família, nós vamos buscar aquele complemento psíquico nosso. Ah, é? Mas aquela pessoa que está lá em casa parece que é meu adversário, como que pode ser meu complemento psíquico? Mas quando vocês namoravam não era assim? De jeito nenhum. Não era. Porque realmente naquela época nós estávamos buscando aquele complemento, na verdade, porque é preciso que haja essa interação de psiquismos. Aí a gente pensa assim, ele é meu adversário, muito pelo contrário, nós não temos afinidades não, nós somos opostos. É porque os opostos se atraem, mentira, no plano espiritual não funciona assim. Não os opostos que se atraem, não, são os afins. Ah, então quer dizer que aquele fulano que está lá em casa diz assim, então é meu afim? É. Pode parecer que ele seja o oposto, mas ele é exatamente o complemento que você precisa. E aí a gente tem que pegar um pouquinho na questão das características do homem e da mulher. Quando nós formamos um casal, cada um no seu papel. O homem com a sua masculinidade, trazendo a questão da racionalidade, uma vista mais, vamos dizer assim, geral das coisas. A mulher com a sua sensibilidade, com a sua questão dos detalhes, com o seu sentimentalismo e outras coisas mais. Então isso tudo serve para quê? Para compor esse dualismo. Sem contar também a questão das personalidades, que cada um tem uma construção individual. Nós todos somos uma construção que vamos fazendo ao longo de milênios. E as posições que nós temos em casa? Ah, então o marido sempre foi o provedor da casa, mas os papéis às vezes mudaram hoje. Hoje nós vemos aí maridos que fazem papéis de esposos e muito bem. E mulheres que estão à frente de empresas, empresárias, boas empresárias. Então as posições mudaram de acordo com as necessidades evolutivas. O que não se pode acontecer, é perder aquele elan, aquela graça, né? Como diz o Che Guevara, perder a ternura. Pode-se trocar as posições com certeza, mas que não se deixe perder, evidentemente, a ternura, que nós vamos ver no livro dos Espíritos, o papel do homem e da mulher no relacionamento. E também tem o impacto da chegada dos filhos. É um impacto muito grande, né, gente? Muda muito a vida do casal. Quando chega aqueles espíritos que nós precisamos ajudar a retificar, que vêm, inclusive, para nos educar também. Nós vamos ver aqui na frente a questão do exemplo. Quando nos tornamos pais e mães, nós precisamos trabalhar muito a nossa educação, para nós conseguirmos qualidade na educação. Porque precisamos fazer para eles verem. Os nossos filhos hoje já não se contentam mais em a gente virar e falar assim, você tem que fazer porque você tem que fazer, porque eu falei. Não, os meus filhos falam, isso não é resposta, mamãe. Não é, porque você não faz. Então hoje a gente lida com esse tipo de espírito. Aí, a gente pensa um pouquinho na questão de como está a nossa família. Essa frase aqui é de um matemático, vejam. O lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Então ele está comparando o nosso lar a um ângulo de 90 graus. Imaginaram? Uma reta vertical e uma reta horizontal. A reta vertical, novidade, gente, é um sentimento feminino. A reta vertical aponta para cima.
Será que ele colocou isso de propósito? Foi. Porque a reta, desculpa os machões de plantão, gente, por favor. Claro que vocês vão reencarnar como mulher, vocês vão saber o que é ser mulher. Então a mulher, ela é a reta vertical nesse ângulo. Por quê? Porque na maioria das vezes, ela é uma pessoa mais espiritualizada. Por isso que ela está na reta vertical, ela trabalha o sentimento. E na reta horizontal, é o sentimento masculino, em marcha de realizações, no campo do progresso comum. Desculpa, gente, não sou eu que falei. Foi um matemático. Vamos ver quem é ele. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. É o matemático de nosso lar, lembra? Ele fala para Laura e a Laura fala para André Luiz. Segundo um matemático, meu amigo aqui de nosso lar, a mulher está representada pela reta que vai para cima, vertical, e o homem está representado pela reta horizontal. E aí o lar, vejam, estou diferenciando família de lar. Isso é como deve ser a nossa família. O lar, então, é a bissetriz. Conseguem absorver essa palavra? Bissetriz. É essa reta que está no meio, dividindo o ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45 graus. Ali não está muito bem dividido porque fui eu que fiz, né? Mas faz de conta que está. Então, essa reta, essa bissetriz é o lar. É uma perfeita sintonia. Ali ele diz que é o entendimento indispensável, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Não é ficar olhando um para o outro, não. É olhar para a frente, para o progresso, para o futuro. E este é o conceito de lar, desse grande espírito que formulou essa coisa que eu achei maravilhosa. Então, as nossas famílias estão sempre assim como lares? Livro dos Espíritos, questão 939. Duas espécies há de afeição, a do corpo e da alma, acontecendo com frequência, tomar-se uma pela outra. Então a gente apaixona pela questão física, mas vejam, quando pura e simpática essa afeição, a afeição da alma é duradoura, efêmera é a do corpo. Daí vem que muitas vezes, o que julgam-se amar-se com eterno amor, passam, aqui está errado, passam a odiar-se, eu escrevi errado. Passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Porque a beleza física é efêmera, é temporária. Certo? Então, quando nós amamos com a alma, com os olhos do espírito, quando nós conseguimos ver naquela criatura as qualidades que ela tem acima dos defeitos, e aí a gente entende direitinho por que a gente está ali inserida naquele grupo, então beleza, nós estamos funcionando como lar. Mas do contrário, tá? Isso aqui é só uma reflexão para a gente estar pensando. Agora nós vamos entrar numa parte que é o estudo de casos. É interessante nós estudarmos como algumas famílias são formadas. De repente a gente acha ali, encaixa alguma coisa com relação a gente. O primeiro caso que nós vamos estar estudando é o caso JB. O caso JB é um caso de Dr. Inácio Ferreira. Conhece? Psiquiatra, espírita, era coordenador do Hospital Psiquiátrico de Uberaba. Nesse livro aqui, Psiquiatria em Face da Reencarnação. Não sei se a Lia tem ali. Então, nesse livro, na página 27, ele analisa vários casos que ele recebeu lá no hospício, eu acabei de falar, Hospital Psiquiátrico. E aí, esse menino chegou lá, o menino tinha 12 anos, chegou lá amarrado. Ele chegou e ele apresentava acessos de loucura, quando o pai deles dirigia a palavra para ele, tipo assim, pedindo alguma coisa, ou dando um conselho. O menino dava um acesso de loucura que eles precisavam amarrar. Então ele chegou lá no hospital psiquiátrico e o doutor Inácio o recebeu com a equipe e tal e tal. E ele então faz uma anamnese, né? Com a criança, fez uma anamnese com a família e com o menino também. E ele percebeu, quando o irmão foi embora e tal, que ele foi conversar com o menino acalmou. Ele conversando com o menino, e o menino foi
e se mostrou um menino muito tranquilo, muito obediente, muito na paz. Ele passou lá 5, 6, uma semana, 10 dias, tranquilamente, sem medicação, simplesmente com sessões lá, conversando com o doutor Inácio e coisa e tal. Passou a crise, ele ligou para falar, não, pode buscar o menino está ótimo. Aí chegou o pai para buscar. Quando o menino olhou para o pai, o menino tem um acesso de loucura. Tira esse homem de perto de mim, eu não quero ficar com esse homem, porque ele tem uma faca, ele tem um punhal, eu não quero ficar com esse homem dando a gritar. E quem diz do menino ir embora com o homem? E aí ele falou com o doutor, não, coisa estranha, eu realmente estou com um punhal. Normalmente eu não uso punhal, por que será que ele viu o punhal estava atrás? Aí o doutor Inácio falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o menino aqui, o senhor vai embora, eu vou... E aí o doutor Inácio conversou com o menino não relatou mais nada, simplesmente ele queria ficar lá no hospital. E aí o doutor Inácio foi e consultou os amigos espirituais, porque no hospital psiquiátrico de Uberaba tinha as reuniões mediúnicas de apoio aos tratamentos dos doentes psiquiátricos. E aí, você sabe, a envergadura dos médicos que trabalhavam com ele, os espíritos, e o espírito então se manifestou, dizendo assim, olha, o dia que esse menino chegou aqui, eu vi com esse menino um espírito que parece ser uma espécie de um protetor. Nós vamos estar conversando com ele e tal. E aí eles conversaram com esse espírito e aí o mentor da reunião disse o seguinte, que aquele senhor que estava com ele tivera sido pai dele em 2 existências anteriores. Eles moravam no sítio e eram vizinhos desse senhor que hoje é pai dele. Só que o menino cresceu, tinha 19 anos, era um menino muito brigão, muito violento. E ele apaixonou pela filha do vizinho. E aí o vizinho gostou daquela relação, porque o moço era muito violento. Não deixou os dois namorar. Chegou ao ponto de ele ter que mudar, porque eles insistiram na relação. Aí ele mudou e tal, e daí uns dias o menino fugiu, pegou a moça e fugiu. E aí deu uma confusão danada, o pai da moça foi lá e assassinou os dois a punhaladas. Aí o garoto foi morto e tal. E aí depois dessa existência ele teve uma outra existência e ele conta então que nessa existência eles renasceram como filho daquele que o havia assassinado. E que a namorada dele era uma de suas irmãs. Então esse menino, quando inteirou 12 anos, ele entrou na pré-puberdade. E por motivos que vocês devem saber melhor do que eu, né, os hormônios liberaram alguma questão mediúnica do menino. E ele então passou a lembrar, a ver aquelas questões anteriores. Então ele tomou o horror do pai, não podia ver. Se o pai conversasse com ele, ele tinha um acesso de loucura. Então o doutor Inácio fala aqui, bendita reencarnação, reeducadora das nossas vidas, colocou aquele filho para ser cuidado por aquele que o havia assassinado. E aí o doutor Inácio conta, não vou contar o final, para vocês ficarem curiosos, né? Comprar o livro, como é que se deu o final dessa história. Mostrei esse caso para vocês verem que muitas vezes nossos filhos têm antipatia de nós, e não é à toa. O outro caso que eu gostaria de estar passando para vocês refletirem é o caso Anacleta, nome bonito esse, do André Luiz, que está aqui em Missionários da Luz, Espírito André Luiz. Anacleta era uma senhora que tinha tido uma existência com 4 filhos. E aqui ela relata para André Luiz que André Luiz estava estudando os projetos de reencarnação, sabe? Ele achou muito bonito aqueles desenhos, projetos de corpos, porque lá em nosso lar você projeta a sua encarnação e você vê até o modelo do corpo que você vai ter, onde que vai ser sua úlcera, como é que vai ser sua depressão, o seu câncer, né? O seu problema cardíaco. E aí o nosso instrutor conta que ela era um exemplo de ternura e devotamento, mas que ela ia ter que voltar às lutas da carne como mãe, porque ela foi muito imprevidente com os 4 filhos. Eles caíram desastradamente por causa do excesso de amor. Sabe como? Ela deixava correr muito solto o negócio lá na casa dela. Então, embora devotadíssimo, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada.
E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigiu os cuidados, mas caíram muito cedo, inclusive com as encarnações precoces. Que coisa! E aí, a experiência seria bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Hoje a gente chama paraplégicos. Um na qualidade de débil mental, não, é débil mental mesmo, e para auxiliar, um paraplégico e um débil mental. E para auxiliá-lo na viuvez precoce, a mulher ainda ia ficar viúva nova, só sobraria a filha, que também não ia ser lá das muito certinhas da cabeça, não. Então ela estava, segundo ela, preparada para o desafio, ia retornar e receber os 4 problemas que ela deixou no meio do caminho. Conseguiram identificar alguma coisa aí já? Né? Então vamos lá. Caso Segismundo está no Missionários da Luz, capítulo 12 e 13. Esse muito interessante, acho que todo mundo conhece, porque inclusive o André conta para a gente detalhes da reencarnação, o momento da concepção, onde ele faz as ligações iniciais. Eu escrevi ali, um assassino que retornará como filho da vítima. Mentira. Na verdade, não, é isso mesmo. Um assassino que retornará como filho da vítima, mas este o repele com pavor, dificultando seu reencarno. É o seguinte, o Segismundo paquerava a Raquel, que era casada com o Adelino. Os 2 eram casados e ele desvirtuou a moça. Ele seduziu a moça. Fez com que ela manchasse o lar. Quer dizer, ela manchou o lar porque ela quis. Mas ele insistiu naquela conquista. E o Adelino descobriu. E os 2 foram duelar. E aí no duelo, o Segismundo assassinou o Adelino. E aí então, o Segismundo, quando desencarnou, se tornou um excelente trabalhador no plano espiritual. Teve méritos. E aí conseguiu então reunir-se com os amigos espirituais e com o Adelino e com a Raquel, programar uma nova existência juntos. E aí nessa existência, Adelino voltaria a se casar com Raquel, mas receberia Segismundo como filho. Quando chegou a época do reencarne, entretanto, você sabe da preparação que existe para o reencarne. Muitas mamães aí já sabem disso, quando a gente vai, não são todas, né? Mas quando a gente vai estar esperando o neném, a gente começa a sonhar, ter intuições, quer dizer, é toda aquela aproximação que ocorre do espírito conosco e com o pai do menino também. Então isso foi feito, só que o Adelino, que era o pai, ia ser o futuro pai de Segismundo, quando começou a ver esse moço em sonhos, começou a ter pesadelo, não aguentava nem ver a cara do moço, porque tinha assassinado em outra existência, não é fácil. E aí ele não aceitou mesmo. Toda noite ele acordava molhado de suor, complicado. Eu tive um pesadelo horroroso, com aquela sombra horrorosa, me apontando o revólver. Era aquela imagem, aquele quadro mental que ele tinha do assassinato. E isso dificultou demais o reencarne do moço. O que o Alexandre foi chamado para ajudar no reencarne desse moço? Poxa, mas com essas bases psíquicas, esse moço não vai ser um bom pai. Essa reencarnação não vai dar certo. É perigoso. É muito perigoso essa reencarnação não dar certo, já no início. Então eles promoveram algumas atividades no lar deste moço, do Adelino, através do filhinho, para que os canais de Adelino se abrissem, para que os seus espermatozoides ficassem sadios e pudessem então ajudar a compor aquele novo corpo que o nosso Segismundo precisava. E a dona Raquel já estava prestes a ovular, então esse processo foi acelerado através de inteligência, da inteligência do Alexandre, tocando e sensibilizando o filho para que ele tocasse e sensibilizado o pai. E aí, através de reuniões no plano espiritual durante o sono, conseguiram a reencarnação de Segismundo. É maravilhoso. Gente, vocês têm que ler capítulo 12 e 13, só para vocês sentirem o frio na barriga que dá quando a gente vai reencarnar. Aí, a gente segue o caso Rafael, que está em Tramas do Destino,
Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Já leram Tramas do Destino? Um pai que odiava o filho primogênito, mas adorava a filha caçula. Só que essa filha caçula, é o seguinte, o dia que nasceu Gilberto, olha a descrição, eram 2 filhos, Gilberto e Lisandra. O renascimento de Gilberto trouxe ao genitor, ao pai, desconcertantes emoções. Ao mesmo tempo que ele sentia estranhado orgulho pela chegada do primogênito, questão de ser pai, né? Coisa básica. Diante dele, sofria surda animosidade que lhe amargurava o íntimo. Parecia conhecê-lo e permitia-se nutrir forte antipatia que lhe assomava a mente ante o delicado corpo do filhinho, ensejando-lhe uma oportunidade, ganas de trucidá-lo. Acreditava nessas ocasiões estar possuído por um furor de natureza demoníaca. Isso é o que ele sentia pelo filho recém-nascido. Imagina ver um nenenzinho com carinho de joelho, que é até mais bonitinho. Ele sentia ódio do menino. Eu tinha vontade de chegar lá e... Você sabe o que eu quero dizer. Aí, nasce a Lisandra, daí 1 ano. Quando ele olhou para a Lisandra, ele ficou cheio de ventura. A filhinha inundou de júbilos, conseguindo uma transformação no comportamento que lhe era habitual. Por um processo de transferência do inconsciente, experimentou forte atração pela filhinha, que se lhe vinculava por estranhadas conjunturas, razão porque assim falou, etc. Então ele falou que realmente ele teve uma certa atração pela filhinha. Aí, só que essa filhinha, quando foi crescendo, ela começou a apresentar epilepsia, e grave, daquelas que era crise 3, 4 vezes por dia. E essa menina, não bastasse a epilepsia dela, ainda ficou hanseníano, teve a hanseníase, e foi parar numa casa de cuidados para hansenianos. E ela continua lá com as crises dela, quando certa feita ela também apresentou o mal de Hansen. Então é mole, epilepsia e mal de Hansen. E aí, um enfermeiro do hospital, muito cuidadoso, muito amoroso, começou a analisar o caso de Rafael, porque ele foi dar assistência para a família de Rafael. Rafael estava no hospital e ele foi dar assistência para o caso, lá na casa dele. E ele era espírita, foi fazer o culto do evangelho. E na reunião mediúnica, então, e esse Rafael era um cara muito atormentado, muito violento também, uma pessoa muito difícil, um gênio complicado. E na reunião mediúnica, então, manifestou um obsessor cruel entre aspas, né, gente? Da Lisandra. E ele então contou quem era a Lisandra, quem era o Rafael e quem era ele. E depois foi feita uma reunião com os 4, mais outras pessoas que estavam relacionadas no caso, de uma existência anterior dos 3. E mais do Gilberto e de outras pessoas, que é o filho dele. Então a história é o seguinte: o Rafael, que era pai de Lisandra, fora marido de Lisandra numa existência anterior, lá na França. Eles eram donos de um castelinho, um castelo lá. E ele era um homem muito mulherengo, ele ficava conquistando as camponesas, as outras senhoras da sociedade, e ela se sentiu rejeitada por ele. O que ela resolveu fazer? Traí-lo também. Resolveu trair com as pessoas simples da aldeia, com os cavalariços do palácio, etc. Coisa, né? Tipo assim. Então, certa feita, ela o traiu, e ele ainda contou no dia da reunião. O tal de Hermínio, que era o obsessor da menina, ainda falou com ele, falou assim: olha, eu não era o único não, tá? Você levou chifre de muita gente. Aí ele falou: mas de quem? Ainda forçou ela a falar. O espírito, eles estavam todos em espírito, no desdobramento do sono. Aí ela falou, realmente não era só ele não. Um dos que eu ficava era o fulano de tal que cuidava dos cavalos, que nada menos era o Gilberto, irmão dela. E aí esse Hermínio, certa feita, estava com ela lá na alcova, como diz aqui, quarto, né? E aí o moço chegou de viagem e ele estava então dentro do armário. E ele falou assim: eu vou pôr a maleta no armário. Não põe a maleta no armário. Vou pôr a maleta no armário. Não põe a maleta. Por quê? O que tem no armário? Não, nada. Nada? Então tá. Chama os pedreiros. Mas a essa hora da noite, chama o pedreiro. Mandou construir uma parede isolando o armário do resto do quarto.
construiu a parede até em cima. Então vocês imaginam que o coitado do moço morreu sem ar, né, dentro do armário. E aí, foi isso aí. E aí eles então continuaram a vida, e aí não foi muito bom o final da vida deles, não. E eles se reencontraram então nessa existência. Perceber? Coisa fácil, né, de resolver. Outro caso, caso Desidério. Esse é muito legal. E a vida continua. Já leram? André Luiz também. O Dedé, que é chamado aqui. O Dedé tinha sido casado com uma senhora que chamava Brígida. E a dona Brígida o traiu com o Amâncio. E os dois então resolveram assim que queriam ficar juntos, mas separar naquela época nem pensar. Então resolveram assim, foram envenenando o coitado, de pouquinho em pouquinho, até o Dedé então desencarnar, envenenar. E aí depois de muita confusão e muita gente envolvida na história, ficou então lá no plano espiritual que Dedé ia reencarnar. Entretanto, Dona Brígida já era bem idosa, não podia mais conceber, acho que não tinha nenhum útero mais. A Mansa também velha. Ele falou, como é que vai fazer? Ah, não, muito simples. Procuraram, eles moravam no sítio, procuraram uma moça, uma jovem mãe de 4 filhos, uma camponesa que morava num sítiozinho arrendado ao lado. E aí, durante o desdobramento do som, conversaram com ela. Falaram assim, Mariana, seguinte, você já tem 4 filhos, mas nós vamos te pedir para você receber mais um filho na sua casa. Aí ela falou assim, ela achando que o orientador aqui era um anjo da guarda. Ele falou, oh, meu Senhor, meu Pai, eu cumprirei a vontade de Deus recebendo mais um filho. Mas eu preciso da sua proteção, porque o meu esposo está com tuberculose. E ela não sabia que ela estava também com tuberculose, não, que ela também estava com tuberculose. E a gente, na nossa casa, é um barraco, o barraco está caindo, como é que faz com meus 4 meninos, eu vou ganhar mais um? Aí o orientador falou, oh, Mariana, não tema, Deus não nos abandona, seus filhinhos serão sustentados e muito em breve você e Joaquim estarão numa casa grande. Vocês vão imaginar que casa que era. Porque Joaquim já estava quase morrendo de tuberculose e ela também estava tuberculose. Ela aceitou e tal. Tem uma parte muito engraçada que ela fala com o marido, Joaquim, eu sonhei que nós vamos ter mais um filho. Aí ele falou, mas nós já temos 4 e eu estou doente. Ah, mas o anjo da guarda falou que nós vamos ter uma casa muito grande. Aí ele falou assim, ah, mulher, casa grande, só se for no outro mundo. Mal sabia ele que estava realmente certo, porque era no outro mundo mesmo. E aí, transcorrido alguns dias, ela ficou grávida, e aí ela precisou trabalhar. E ela foi no sítio ao lado da casa dela, que quem morava lá, a Dona Brígida. E a Dona Brígida simpatizou com ela na hora. Porque haviam muitos espíritos envolvidos no processo, e inclusive a filha dela, que se chama Evelina, e ela foi e envolveu a mãe, e a mãe teve uma simpatia pela Mariana e empregou a Mariana. E ficou gostando tanto da Mariana, que falou que quando nascesse esse neném, queria ajudar a criar. Que coisa. Aí Mariana aí o Sr. Joaquim morreu uns dias antes dela dar a luz, Dona Mariana deu à luz, o Dedé, e daí 5 dias ela desencarnou. E quem foi criar o Dedé? Dona Brígida, como filho adotivo. Perceberam? Que os filhos da gente vêm, seja por qualquer caminho, eles chegam em nossa casa. Ainda bem quando for assim. O caso do general alemão, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, eu li esse livro umas 3 vezes, um livro maravilhoso, mas ele é emprestado. É Nos Insondáveis Caminhos da Vida, de Jorge André. É um general do Terceiro Reich que manifestou numa reunião mediúnica que o doutor Jorge André estava dirigindo. E o doutor Jorge André tinha 6 filhos. E aí o doutor Jorge André fez a orientação desse espírito com relação à problemática dele, coisa e tal. E esse espírito se afeiçoou muito por Jorge André, doutor Jorge André, que é psiquiatra. E aí, esse espírito precisava reencarnar. Um alemão, caiu de paraquedas no Brasil, hein? Paraquedas entre aspas. E aí, tá, tudo bem, atenderam o espírito. Quando chegou um dia lá, ele já ficava doido para o general chegar na reunião. Ele ficava assim, será que o general vem hoje? Tá. E ele vinha. E um dia ele chegou meio que grogue e falou com o Jorge André, falou, doutor, eu não estou normal hoje. Aí o doutor Jorge André falou assim, aí o doutor Jorge André percebeu pela conversa dele que ele ia reencarnar.
E através de um mentor lá da reunião, ele falou, não, realmente ele vai reencarnar, vamos preparar o homem, vamos ajudar. E o doutor começou a ajudar no preparo dessa reencarnação. Vocês têm que ler, gente, é maravilhoso. E aí nessa terceira reunião ele já chegou quase que inconsciente para o reencarne. Você sabe, quando nós vamos reencarnar, a gente começa a retroagir na memória. E aí ele chegou quase inconsciente, despediu do grupo em lágrimas e falou, vou reencarnar hoje. E pronto, passou aquilo, todo mundo ficou muito feliz, coisa que o processo deu certo. Passou um mês mais ou menos, a esposa do Dr. Jorge André, que era ligada, que tinha cortado as trompas, que tinha o útero virado, virou para ele e falou assim, meu bem, dizer que ela acordou com uma cor diferente, assim, sabe, um ar assim, e falou para ele, meu bem, eu estou grávida. Ele falou, o quê? Grávida? Oh, não me faça rir daquele jeito dele. Ela falou, não, eu estou grávida, eu tenho certeza, a intuição feminina não falha. E ele falou assim, mas como é que pode? Eu assisti a cirurgia de remoção das trompas, minha mulher, não tem como. Aí ele levou o ginecologista, o obstetra, e falou para ele, ó, doutor, essa mulher está falando que está grávida, eu já tenho 6 filhos, ela é ligada, tem aquele probleminha no útero, mas tudo bem, eu trouxe aqui para você dar uma checada. E aí o médico fez o exame e ela estava grávida de 1 mês. E falou, doutor, mas como que pode ser isso? Não tem condição. Essa mulher não tem condição. Como é que essa mulher fica grávida? Ele falou, não, acontece, né? Só quando o médico faz a ligadura da mulher e dá errado e fica aquela cara, né, de parede. Aí o doutor Jorge falou, bom, tudo bem, vai vir mais um aí, já criei 6, vou criar mais um. E o último filho, o mais novo, se não me falha a memória, que já está falhando, tinha 12 anos na época. Então, esse menino nasceu. Nasceu um menino muito bonito, muito isso, muito aquilo e tal. Mas ele tinha um problema. Ele adorava dar ordem. Era mandão, que era uma coisa. Ele tinha uma, sabe, assim, uma coisa assim, meio de matar barata. Sabe, quando você tem aquele prazer de matar barata? Ele dava ordem. Mas ele não falava, até os 2 anos ele não falava. Doutor José Neto, coisa esquisita, meus meninos todos falavam ao nascer. Mas esse não fala, coisa esquisita. 2 anos e meio, 3 anos, balbuciando palavras, mas dando ordem. Dando ordem. E todo mundo tinha que bater continência para ele. Aí quando chega lá em Salvador, que o doutor Jorge André, Salvador, foi fazer uma visitinha para Divaldo Franco. Aí teve a reunião lá no centro, Redenção. E o Divaldo virou para ele, acabou a reunião, falou assim, Jorge, Joana tem uma coisinha para falar com você. Ele falou, então vamos. Aí sentaram numa sessãozinha íntima, dessas que todo mundo queria fazer, né? Foi a Joana de hoje. E aí, Joana falou com ele, olha meu irmão, aquele menino que tem lá na sua casa, que não fala, ele não fala, sabe por quê? Porque ele foi alemão na última encarnação. Então é meio difícil mesmo dele estar podendo aprender o dialeto português. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque ele é alemão. Ela é aquele general que o senhor estava doutrinando lá na reunião, sabe? E você fez um acordo no plano espiritual. Você e a sua senhora, durante o sono, foram levados a uma reunião e acordaram em receber esse espírito tão problemático. É básico isso, né, gente? É mora. Isso é com o doutor Jorge Andréia. Mas pode ser para nós também. Gostaram desse caso? É fantástico, vocês têm que ler. E esse caso aqui, acho que é o último de esclerose, está no caso de doutor Inácio Ferreira. Era um idoso de 64 anos, chegou no hospital psiquiátrico e apresentando algumas alterações, assim, segundo a família, segundo a anamnese, esclerose. Porque você sente, sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito trabalhadora, muito assim, ó, não saía daquilo ali. E de repente, ele começou a acusar a esposa de adúltera, de isso, de aquilo, e dava acessos mesmo, a ponto de querer até assassinar a mulher. E aí, os filhos ficaram muito preocupados com a segurança da mãe. E, depois de muita luta, resolveram internar. E aí, passou um tempinho, o homem ficou ótimo. Aliás, no outro dia o homem já não tinha mais nada. E o doutor Jorge André chegava no quarto e falava, mas o que será que esse moço tem? Porque esse moço não apresenta problema. E aí é claro que foi consultar as bases dele lá. Médico, Maria Modesto Cravo, espírito.
Eurípides Bassanufo. E aí falou o Espírito que o senhor, ele, na última existência, ele casara com essa moça, que ela era órfã e tal, e tal, e tal. E que eles casaram, mas que ela, desde o início, ela deixava o lar, ia para bagunça, entendeu? Ela não fazia o papel de esposa, não. Traía a mulher e tal, e tal. E aí um dia, esse senhor, que era marido dela na existência passada, a encontrou traindo, e ele então separou dela, expulsou a mulher do lar, e nunca mais quis saber, né, desse filho que ela estava esperando do outro cara. Então veja, o Espírito explicou aqui que quando ele chegou na senilidade, nessa idade aqui, em que os neurônios já, né, começaram a falhar, e que ele já entrou na senilidade mesmo, ele explica aqui o Espírito, que quando nós entramos na senilidade, o nosso espírito então tem mais facilidade de se afastar do corpo, e aí tem acesso a algumas informações que estão lá no inconsciente profundo da gente, lá no porão. E foi isso que aconteceu com ele. Até os 64 anos ele não tinha nada, nada. Quando chegou essa idade, por um fator qualquer da vida, eclodiu nele as lembranças de vidas passadas, e ele passou a odiar a mulher. E aí não tinha como, porque o moço voltava, o senhor voltava para casa, e quando ele chegava perto da mulher, ele começava a adulterar. Você não presta, você isso, você aquilo. O que foi que teve que fazer? Ele não entendia, coisa de vida passada. Aí tiveram que separar. Ele foi morar com o filho em outra cidade, e a mulher ficou morando com os outros filhos. E aí viveram felizes para sempre. Para sempre não, até o final dessa existência. Por quê? Deixou a cruz, né? Depois talvez ele vai ter que pegar essa cruz aí. Gostaram dos casos? Conseguiram identificar alguma coisa, né? Coisa assim, tudo básico. Agora nós vamos discutir um pouquinho a questão da família como uma agência educadora, porque nós dissemos que a família é uma sociedade, então ela é uma agência, tá? Educadora. E nós vamos colocar o seguinte, diz o Santo Agostinho, parece que é o Santo Agostinho, vamos ver lá na frente. A tarefa mesmo da gente estar vivendo em família, da gente estar seguindo a nossa programação na íntegra, não é fácil. Não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não é fácil, mas não é tão difícil como a gente acha. Às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta, né? Assim, acho que eu não vou dar conta, não. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-lo assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Não está falando aqui que o Espiritismo resolve a nossa vida, mas facilita o nosso desempenho. Nós já sabemos algumas coisinhas, então fica mais fácil de trabalhar dentro da família as questões que nós temos dificuldades. Por isso mesmo, nós vamos ser cobrados na questão da responsabilidade. Santo Agostinho assina isso. O que nós precisamos ter como infraestrutura para que a nossa família seja realmente uma agência educadora? Nós precisamos amor, afeto. Isso é muito importante. A questão do afeto, mesmo que nós tenhamos dentro de casa, aquele filho como o Rafael, ele olhava para o menino e tinha vontade de estrangular aquele nenenzinho recém-nascido, tão carente, tão pequenininho. Não é assim que está o livro dos Espíritos? Que as crianças nascem dessa forma para tocar o nosso coração. A gente tem vontade às vezes, mas nós precisamos saber desenvolver essa qualidade indispensável que é o afeto. Se nós já sabemos que ele é um devedor, e nós também somos, então estamos na igualdade de condições, precisamos respeitar essa pessoa. A autenticidade, ser aquilo que nós somos realmente. É muito comum a gente ouvir, principalmente no meio espírita, pessoas dizendo que nós estamos aqui fazendo a oratória de hoje, falando. Dentro de casa a gente é completamente diferente. Isso quer dizer que nós não somos autênticos, não somos fiéis, nem no pouco, nem no muito. É muito importante que nós tenhamos autenticidade para que os nossos filhos não nos cobrem isso. Tá? Assistência, claro que nós precisamos assistir as pessoas que estão nos rodeando. Não exagerar como fez a Anacleta aqui. Ela exagerou tanto na assistência, no amor egoísta dela, que ela vai ter que voltar para retificar essa questão. Então, equilíbrio também na questão da assistência. Estabilidade. Que nós tenhamos estabilidade psíquica, não é financeira não, psíquica.
para que nós possamos criar os nossos filhos, tratar bem dos nossos cônjuges de uma forma segura, não é? Harmonia, isso é a base. Solidariedade, saber sermos solidários com as pessoas que nos rodeiam dentro da família. Métodos educacionais apropriados. Está parecendo que a gente precisa fazer até curso para ter filho, mas não é. Isso vem muito da questão da simplicidade, do bom senso. Como educar? Educar nas bases sólidas, da questão da gente estar mostrando para a pessoa de fazer aquilo com as pessoas que ela gostaria que recebesse, né? Procurar os métodos. Se nós não sabemos como educar os filhos, se temos um espírito rebelde na nossa família, vamos procurar ajuda. Muitos psicólogos excelentes, muitos educadores aí para estar ajudando a gente. Treinamento para a liberdade. Ensinar aqueles que nos rodeiam a serem autônomos, não precisarem de nós a todo momento. Porque, diz o Khalil Gibran, no livro O Profeta, que livrinho assim, gente, pequenininho, onde ele fala lá que os nossos filhos são como setas. A gente é o arco, eles são as setas, nós lançamos os nossos filhos. Nós não temos que estar a todo momento cerceando a liberdade, claro, sempre com bom senso também. Disciplinar sem causar ressentimentos. Às vezes a gente fica tão alterado com alguma atitude de nossos filhos, das pessoas que se relacionam conosco, que a gente causa ressentimento. Isso é muito grave. Respeitar o grau de maturidade das criaturas para que nós saibamos relacionar com elas. Isso é muito importante. Distinguir o necessário de supérfluo. Hoje está tão difícil isso, né, gente? Porque a gente fala para nosso filho que o celular de última geração não é necessário, né? Mas a sociedade diz que é necessário. Você tem que dar para aquele filho seu, aquele celular de última geração, para ele ficar igual, para ele ser como um espelho dos outros. E nós precisamos mostrar isso para a criança, que ele tem que ter identidade própria, tem que ter personalidade. Diz, olha, eu sou eu, eles são eles. Ser solidários, como nós já colocamos. Acordo entre os pais. A dificuldade é educar, né? Quando o pai tem uma ideia, uma opinião, a mãe tem outra, é muito complicado. É preciso que os cônjuges conversem sobre essas questões, tá? Para não prejudicar a estabilidade mental dos meninos. Respeitar o grau de maturidade das criaturas, nós já dissemos. Distinguir, não, isso aqui já foi, gente, voltou, desculpa. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. O orgulho faz o coração da gente secar. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que eles são tratados e da ingratidão deles. Está naquele capítulo, honrar pai e mãe. A família na sociedade. O tema da Semana Espírita são os problemas sociais à luz do Espiritismo. E a família, nós dissemos, é a célula da sociedade. É preciso que essa família seja um transmutador nessa sociedade, seja um componente positivo. Então vejam, todos os erros da infância e da idade adulta, isso é de Rodolfo Caligares, todos os traços delituosos de caráter, todas as dificuldades de relação, têm por origem uma falta de sentimento social, que nada mais é do que o egoísmo. Isso está em Rodolfo Caligares, Vida em Família. Então, para que a nossa família seja uma agência educadora e que seja um ponto muito importante na nossa sociedade, que contribua para que a nossa comunidade cresça, para que o nosso Brasil melhore, formando bons cidadãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos, os que nos rodeiam, a ter o gosto de ajudar, estimular. Mamãe, por que eu vou lá na cadeia ajudar aquele pessoal que roubou, que matou, etc, etc. Oh, meu filho, porque quem sabe você em existências anteriores já não esteve nessa situação também. Preciso que nós tenhamos compaixão. Confiar tarefas para que as pessoas tenham responsabilidade
E já de pequenininho eles possam ser úteis à sociedade. Cultivar o hábito da partilha, mais uma vez quebrar essa bagagem, essa carga de egoísmo que nós trazemos dos tempos primitivos. Exigir respeito à propriedade alheia. Isso é muito importante. Desde pequeno nós ensinarmos nossos filhos que o que não é nosso, não é nosso. Formar o coração da criança para a prática da caridade. Ensinar o afeto, a solidariedade e a fraternidade. Ensinar a orar, encaminhar esse menino numa religião. Quem é espírita, encaminhar os filhos para a evangelização infantil. Seja boa, seja ruim do seu centro espírita que você frequenta. Se é ruim, você pode fazer alguma coisa para melhorar. Reúne o grupo do DIGE, do Departamento de Infância e Juventude. Fala, olha, não estou gostando disso, acho que poderia melhorar. O que eu posso fazer para ajudar? Isso também é importante. Ajudar a compreender onde terminam nossos direitos e deveres. Treinar a tolerância, valorizar todas as pessoas e profissões. Dar o exemplo, isso é muito importante. Nós dissemos isso o tempo todo, que a gente é o tempo todo cobrado também pelas pessoas que nos rodeiam, inclusive os nossos cônjuges. Você fica fazendo aquelas palestras bonitas lá no centro, hein? Você podia praticar aqui dentro de casa, só um pouquinho, né? E aí, como nós dissemos, o objetivo, o plano divino da família é esse ali. Chegarmos à família universal. E eu amo essa música. Se vocês quiserem, a gente pode cantar no final. Pode? Vocês conhecem essa música? A família universal é do Tim, do Gladstone. Está no CD do Tim Vanessa. Ele fala, olha que interessante, gente, essa letra. Em nome do Pai, eu aprendo a ser forte como o sol. Então vejam, quando eu estou numa existência como pai, eu aprendo a questão da masculinidade, do racionalismo, de ser o provedor da casa e todas aquelas características que nós já temos do sexo masculino, porque nós podemos trocar. Eu ia mostrar esse caso que é maravilhoso, que está em Reencarnação do Brasil, onde houve uma polarização, uma troca de sexo de uma encarnação para outra, mas aí passou batido, porque eu não pus no slide e esqueci. Em nome da mãe, aprenda os encantos de uma lua. Que maravilha! Quando estamos numa existência como mãe, né, como mulher, eu aprendo a questão do proteger, do ser sensível, do saber amar incondicionalmente, até egoisticamente mesmo, como a nossa Anacleta. E em nome do irmão, eu aprendo as virtudes de um cristão. Então a família, olha, para que serve a família? Para nós aprendermos tudo isso para chegarmos naquele objetivo final, que é sabermos ser um elemento importante dentro da família universal. E aí fala de Jesus. Jesus é mãe, é pai, filho e irmão celeste. Passou pela fieira das encarnações, por essa fieira de papéis. Jesus passou por isso também. Não sei se mais rápido ou se mais devagar, uns falam que foi mais rápido, outros falam... Não vou discutir esse mérito, mas ele passou porque Deus não confere, como é que fala a palavra? Privilégio, obrigada. Não confere privilégio para ninguém. Ele é o filho mais velho, o filho mais graduado dele. E assim como ele, existem outros no universo. Para nós ele é o nosso modelo de perfeição, porque ele passou por tudo aquilo e ele fez igual o Paulo de Tarso falou lá: eu combati o bom combate, guardei a fé e terminei a jornada. Mestre, sou um universo, eu sou uma construção cheia de defeitos e virtudes dentro do universo, de todo esse contexto em que eu estou inserido, da família a caminho do milênio do amor. Ei, gente, que coisa linda essa música. Essa música diz muita coisa pra gente, né? As referências bibliográficas de hoje, do estudo de hoje, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Vereda Familiar de Teresa de Brito, onde eu baseei quase todo o estudo, Vida em Família de Rodolfo Caligares, Nosso Lar, André Luiz, Desafios da Vida Familiar de Camilo, Psiquiatria em Face da Reencarnação, Missionários da Luz e A Vida Continua, Tramas do Destino e Missionários da Luz de novo. Isso aí eram noivos em 1961.
Esse é meu pai, minha mãe, quando ficaram noivos. Começaram a programação deles. Olha que lindo. Eu coloquei porque quando eu estava montando o estudo, me vinha na cabeça. Como é que foi minha família, né? E eu queria então reverenciar esses dois espíritos que receberam a gente na família. Dois espíritos difíceis, recalcitrantes, que tiveram a coragem de nos receber. Todos dois já estão no plano espiritual. Ele há 13 anos, ela há 3 meses. Cumpriram a jornada. Tiveram problemas, defeitos. Eu sei que tiveram, mas mostraram para a gente, principalmente, as questões que eu precisava. A reeducação que eu precisava de estar ao lado deles. Então, a esses dois, a minha reverência. E eu deixo para vocês a mensagem de Fernando Pessoa. É a seguinte, que eu gosto muito. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando. A certeza de que precisamos continuar, sem dúvida. A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar, porque quase sempre a gente não dá conta. A gente quase nunca dá conta de ser completista, como está aqui entre a terra e o céu. Tá? Completista é aquele que dá conta da carreira dele. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Esse é o Fernando Pessoa. Então essa era a mensagem que eu trouxe hoje, deixando como conclusão que estamos na família certa, no momento certo, porque foi aquilo que nós precisávamos. Basta a gente pensar, analisar com carinho e mudar o rumo da nossa existência se nós não estamos gostando daqui. E aí, se vocês quiserem, a gente pode estar encerrando. Então, eu já agradeço a paciência de vocês, o convite que muito me honrou para participar da Semana Espírita. Achei muito legal vir. E desejo a todos vocês muitas felicidades nessa existência, que vocês sejam completistas, que vocês, olha, sinceramente, que vocês combatam realmente o bom combate, terminem a carreira e guardem a fé, tá? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada.